Boa noite a todos. Eu quero começar o nosso encontro desta noite, está um pouco alto, eu acho, isso, tá bom? Então vamos lá. Com uma leitura, quem me conhece sabe da minha dificuldade de lidar com a internet, com essas coisas, né? Estou falando bem baixinho, né, Fefe? Internet, os e-mails, né, Clair? Essas coisas. Mas, enfim, eu copiei da internet um texto que é atribuído a Marta Medeiros. Nós sabemos que nem tudo que é atribuído lá na internet verdadeiramente é de. Esses tempos ela estava requisitando por aí um texto que seria da sua autoria e que estava sendo veiculado como sendo um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Então, uma coisa muito louca, né? Porque se trata de autoria, de paternidade, de maternidade, de criação. E a gente não pode muito passar a mão nisso ou naquilo, porque existe, né, o direito de propriedade. A fita métrica do amor. Texto de Marta Medeiros. Como se mede uma pessoa? Como se mede uma pessoa, desculpe? Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento. Ela é enorme para você quando fala do que leu e viveu. Quando trata você com carinho e respeito, quando olha nos olhos e sorri destravado. É pequena para você quando só pensa em si mesmo. Quando se comporta de uma maneira pouco gentil. Quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas, a amizade. Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida, quando busca alternativas para o seu crescimento, quando sonha junto. É pequena quando desvia do assunto. Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do outro. Quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o que espera de si mesma. Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou miudeza dentro de um relacionamento. Pode crescer ou decrescer no espaço de poucas semanas. Será que ela mudou? Ou será que o amor é traiçoeiro nas suas medições? Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo. É difícil conviver com esta elasticidade. As pessoas se agigantam, se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e de metros, mas de ações e reações, de expectativas e de frustrações. Uma pessoa é única ao estender a mão e ao recolhê-la, inesperadamente, se torna mais uma. O egoísmo unifica os insignificantes. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade sem tamanho. Nosso trabalho de hoje, ele tem por base doutrinária o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no item 9, nesse item 9, nós vamos encontrar aí um tratado sobre educação, sobre responsabilidades paternal, maternal, filial, que Santo Agostinho nos traz. A partir desse texto de Marta Medeiros, que vem nos falar de sensibilidade, nós também temos que lembrar de um texto que está nesse livro aqui, Boa Nova, de Chico Xavier. Quem se interessa por essas questões evangélicas, pelo tempo de Jesus, onde é que ele andava, o que é que ele fazia, o que é que ele dizia, diálogos, Humberto de Campos, esse espírito que adota também o pseudônimo de Irmão X, ele tem
teve autorização e oportunidade de transitar por essa história toda e nos trazer algumas especificidades. Ele vai explicando algumas coisas. Mas aqui nesse livro tem um momento, num determinado capítulo, e esses capítulos eles não têm número, eles só têm nome, né? Então vai chegar um momento em que Jesus, logo depois da tentativa de lapidação, apedrejamento da mulher adúltera, Pedro estava muito angustiado, muito desesperado com aquela história de Jesus ter primeiro acolhido a prostituta, Maria de Magdala. Depois ele se sensibiliza, se compadece da mulher adúltera. E Pedro, né, já com aquela sua, né, aquele seu lado bem masculino, diz assim, mas Senhor, o Senhor vai ficar mal falado por aí, porque onde é que já se viu o Senhor andar com esse tipo de pessoas? Aí Jesus diz assim, te acalma, Pedro, eu vim de meu Pai, eu sei dos meus compromissos e eu não temo, então não temas também por mim. E aí Pedro ainda fica ali enrolando e fica chateado e fica, né? E aí Jesus vai mais adiante, te acalma, Pedro, porque a mesma lei que manda lapidar, a lei que manda lapidar, ela é a mesma lei que diz que nós precisamos amar o outro como a nós mesmos. Então, né, Jesus disse, vamos esclarecer algumas coisas. Nesta questão da mulher adúltera, o homem é sempre fraco. Não é a carne, hein? É o homem. Quando a gente fala o homem, é o ser que pensa. O ser que pensa sobrevive à carne. Então não é a carne que é fraca, é a mente. E não é o homem, a mulher também é. Enfim, o homem é sempre fraco e a mulher é sofredora. Naquele momento, Jesus deu essa explicação para aquela situação da mulher adúltera. Aí Pedro enlouqueceu. Mas como? O Senhor está querendo dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Dá-lhe paciência. E Jesus disse, Pedro, um e outro são iguais perante Deus. As tarefas de ambos se equilibram no caminho, se completando. Elas se completam. Não importa que tenha uma tarefa diferenciada para um e para outro. O importante é que essas tarefas se completem, né? E se completem para que haja o maior respeito mútuo entre as partes. E mais, Jesus diz que era importante que eles, os homens de então, reconhecessem, né, a missão que a mulher recebeu. E que era sagrada, porque a mulher recebeu a missão de levar a vida, de receber a vida, né? E que Deus se utilizava do coração materno, do coração da mãe, como instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. E aí Jesus arremata, segundo Humberto de Campos, nesse livro Boa Nova, dizendo o seguinte, em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Isso foi escrito em 1941. E agora a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso, né? Esse espírito que vem, né, com uma dose maior ou mais tranquila, não digo, não é esse o termo que eu queria, mas com mais facilidade lida com essa questão do sentimento, né? E há necessidade disso, porque quando se trata de homem e de mulher, nós temos tarefas diferentes. Na família, o pai é a lei, é o limitador. Ai que não tenha esse pai limitador, porque é ele que dá limite. E a mãe, com a sua sensibilidade, com aquele sentimento que aflora com facilidade, ela é mais terna, mais meiga, mais mole.
é mole mesmo, né? Então, normalmente cabe à mulher a tarefa de acolher e recolher. Vamos lembrar do talher a colher. É com a colher que nós recolhemos, né? O garfo deixa passar. Ainda mais se for um alimento líquido. Então, com a colher nós recolhemos, nós acolhemos. E o pai, a lei. O garfo, espeta, né? É a lei. É para lá que tu vai, garoto. É para lá, menina. É para lá que a nossa família vai. Tem que ter alguém que conduza dessa forma. Senão a gente não vai a lugar nenhum. Então vamos lembrar também, né, que o espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. Ele vem num programa reencarnatório precisando desenvolver tarefas na área masculina ou tarefas na área feminina. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele vem nos dizer que o espírito feminino, para exercer a maternidade, ele se demora muitas vezes, muito tempo, às vezes, conforme o espírito, séculos. Se é aquele espírito que não quer saber de ser mamãe, porque tem que trabalhar muita generosidade, demora séculos. Então, não é da noite para o dia que se vai ter essa personalidade feminil. Vai levar tempo. Né? Vai levar tempo. E a mesma coisa masculina. Porque se aquela pessoa que foi acostumada ou reencarnou várias vezes, tendo que ser generosa, tendo que ser maleável, tendo que ser terna, não é da noite para o dia que ela vem dizer, ó menina, pra lá, ó menino, pra cá. Ah, não vem mesmo. Não vem mesmo. Então é por isso que a gente tem que, voltando, né, lembrar que quando Jesus diz para Pedro que a mulher tem uma tarefa diferenciada, é justamente tentando, né, lembrar que é este espírito que reencarna num corpo feminino, ele precisa trazer como características próprias duas coisas: traços de ternura e sentimento apurado. Isso é imprescindível para o cumprimento das suas tarefas no exercício da maternidade. E é por isso, né, que eu dizia antes, baseado nessa ternura, baseado nesse amor, que são sem medidas, e também no compromisso, que Santo Agostinho vem trazer esse tratado, que está lá no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizendo o que nós precisamos fazer para que, como dizia Jesus antes para Pedro, né? Quando ele diz que, nessa questão que a mãe, né, ela ajuda na edificação de espíritos, na edificação dos espíritos. Então, é exatamente, Santo Agostinho vem nos dizer o que nós precisamos fazer para que esse espírito cumpra a sua tarefa aqui na Terra como filho, futuramente como pai, e exerça a sua tarefa de forma adequada, responsável. Quando a gente pensa, né, mas todo mundo já consegue ter essa sensibilidade, todo mundo já exerce sensibilidade, ou tem dificuldade, ou não temos. Mas é só mulher que tem sensibilidade? Não, de jeito nenhum. Porque todos nós herdamos sensibilidade. Em um determinado momento da nossa vida, aqui e agora, como homens e como mulheres, nós já herdamos essa sensibilidade. Ela não nasce pronta. Né? E aqueles que ainda não desenvolveram essa sensibilidade é porque desconhecem e precisam desenvolver também. Isto baseado também no que quer dizer o significado da palavra sensibilidade. Lá no dicionário Caldas Aulete, nós vamos encontrar como sensibilidade, né, significando a capacidade de sentir, de comover-se, de emocionar-se. Será que só mulher que se comove? Será que só mulher que sente?
Será que só mulher se emociona? Acho que não, né? Acho que não. Isso é uma questão do ser humano, né? Alguns, em algum determinado momento, até porque a mulher gesta, não faz o filho sozinho, mas ela gesta, ela fica gestando aquele bebê, né? E pare sozinha. Ou com a ajuda do médico, da parteira, agora tem outro nome, aquela que ajuda no parto humanizado. Boa. Exatamente. Muito obrigada, Tola. E é assim que funciona, né? Então, mas não é por isso que um pai não possa ter esta capacidade de sentir, de se emocionar e de se comover. Elizabeth Pacalolo, lá no Google, ela vem dizer que é a capacidade de captar e expressar sentimentos. E que pode essa capacidade ser estimulada e pode ser educada pelas experiências da vida. Olha que beleza. E que esta sensibilidade, ela pode se expressar de diversas formas, né? Pela linguagem, pelos gestos, pelo olhar, pela arte, pela palavra escrita, pela música, pelo bom senso. Sensibilidade se expressar pelo bom senso. É tudo de bom, né? Entre outras expressões da sensibilidade. E também a gente encontra sem autoria lá no mesmo Google, eu adoro isso, porque tem coisa que tem autoria, tem coisa que tem autoria errada, tem coisa que não tem autoria nenhuma, mas enfim, lá está escrito assim. Que no sentido figurado, sensibilidade significa sentimento de humanidade e sentimento de compaixão. Vamos lembrar daquele diálogo antes de Jesus com Pedro? Quando ele diz que nós tínhamos que ter compaixão por aquela mulher adúltera. Porque o sofrimento dela, naquele momento, em que todo mundo queria apedrejá-la. Mas o sofrimento maior não foi só aquele momento em que ela não foi apedrejada. Foi o momento seguinte. Vocês imaginam que naquele tempo alguém acolheu essa mulher na sua casa? Depois do seu deslize? Pois é. Certamente a casa que acolhia, tem uma determinada passagem bíblica que diz que tinham que matar o carneiro, tingir as portas. Certamente as portas foram tudo tingidas, né? Aonde ela foi, a porta... Olha, ali naquela casa, a mulher aquela que fez isso entrou. O homem que ajudou, sem sinal, né? Não é assim que funciona. Mas enfim, né? Jesus falava de compaixão, sentimento de humanidade e compaixão. É por isso que talvez, né, hoje, aqui, Santo Agostinho vem nos dizer, falar tanto sobre a questão da paternidade e a questão da maternidade, dizendo-nos que, inclusive, a maternidade é sim, é tarefa sublime, porque ela se reveste de encargos bem difíceis, né? E que precisam, para que esses encargos sejam exercidos, sejam essas metas sejam alcançadas, enfim, né? Esses objetivos da maternidade sejam felizes, é preciso, então, ter muito sentimento de humanidade, de compaixão e sensibilidade, sobretudo, para usar esta humanidade, esta compaixão, esta sensibilidade nos lares onde reencarnam espíritos antagônicos, quando não inimigos, né? Que se encontram unidos pelos laços de parentesco na família. Quando não há mais qualquer outra possibilidade de reconciliação, a sabedoria divina diz, só na família. Olha a importância da família. É só lá, reunidos juntinhos, debaixo do mesmo teto, é que vai poder quebrar o gelo, vai poder exercitar, né,
esta sensibilidade, esse amor que precisa existir entre este e aquele. Maternidade também é tarefa exigente. As mães, nesse momento, nosso abraço pelo dia de ontem, e vamos juntas pensar quantas cotas de ternura, quantas cotas de paciência, quantas cotas, né, de outra vez, de repetições, né, nos são exigidas para que a gente possa ampliar essa capacidade incrível de amar, né? Se nós pensarmos na paz do ambiente familiar, não é possível imaginar um ambiente familiar com serenidade, com equilíbrio, sem que aí esteja, ou tenha, ou esteie, né, todo esse equilíbrio. Um coração compreensivo de mulher-mãe. É tarefa que solicita esforço. E esforço permanente. Porque nos primeiros momentos em que a gente começa a andar pela vida, normalmente é a mãe que mostra o abismo da liberdade. A liberdade sem responsabilidade. É a mãe que vai nos mostrando o comportamento, né? Que tipo, aliás, mostrar não. Ela observa o tipo de comportamento que nós vamos aparentando. Que tipo de comportamento a gente vai apresentando à mesa, quando levanta, quando sai, quando volta, né? Que atitudes nós vamos adotando, que linguagens nós vamos tendo. E isto tudo ela vai prestando atenção para que se possa corrigir. É também essa sensibilidade materna que acompanha aquelas tendências que a gente vai trazendo. As tendências na questão da arte. Quantos vêm, já reencarnam desde cedo, com habilidade para o desenho, para a pintura, para isso, para aquilo, enfim, não importa, né? Mas há também aquelas tendências emocionais. Tem crianças que são absolutamente positivas e começam desde cedo a mostrar esses sinais. Tem outros que têm medos, e medos incontidos, e vão crescendo e os medos continuam, né? Então também essas questões emocionais, mentais e morais. Por que que a mãe acompanha isso com tanta atenção? Para poder orientar ou buscar orientação. Também faz parte da tarefa da mãe ensinar a tolerância permanente. É exatamente essa sensibilidade que diz: meu filho, tem paciência com teus sobrinhos. Tem paciência com o teu irmão. O irmão mais velho às vezes perde a paciência com o irmão mais novo, né? Aquele que não tem filhos não tem paciência com o que tem filhos, e por aí vai. Vamos ter paciência, né? Tolerância permanente. E esclarece também que toda dor é respeitável, todo trabalho é edificante e divino, e todo desperdício é falta grave. Como é que a gente aprende a não desperdiçar, né? Ó, fulaninho, não bota isso fora. Não quer comer, não come. Não abre, não come, deixa lá, a gente pode dar para alguém, né? Não desperdiça. Não estraga uma coisa nova. Dá um tempinho. Não precisa deixar velho, mas dá um tempinho, né? Porque às vezes a criança recebe um brinquedo novo e começa a jogar contra uma parede e o adulto precisa intervir. Essa é a sensibilidade que é exigida naquele momento. Com toda a paciência, com todo o carinho, com todo o amor, vamos sim. Será que é para isso que a gente tem um brinquedo novo? Entretanto, por falta de informação, de entendimento e às vezes até de maturidade psicológica e espiritual, nós mães hoje estamos nos desviando do projeto familiar que nós assumimos lá na espiritualidade.
talvez incentivadas pelo tormento dos prazeres incessantes, sim. Nós somos embotadas diariamente, né, com propagandas de tudo que é ordem, é jornal, é TV, é para lá, é para cá. E a gente vai, né, opa, vamos para lá, né? Pela desenfreada competição na sociedade moderna, pela incapacidade de conter, eu disse conter, não proibir, que eu não sou careta, tá? Conter a prole no uso exagerado dos equipamentos eletrônicos de comunicação virtual. Eu não estou fazendo por revanche, tá? Só porque eu sou muito incompetente nisso. Mas é porque realmente tá difícil a coisa. Outro dia, numa oportunidade muito triste para mim, honestamente, eu fui a um restaurante, um pai e uma mãe, gêmeas, 2 irmãs, cada uma com o seu tabletzinho na frente, a mãe no telefone, o pai do lado de cá, ninguém conversava, ninguém nada. Eu disse, meu Deus, o que as pessoas estão fazendo ali? Respirando, comendo. Convívio? Nenhum. Oh, meu Deus. Quem sabe também nós estamos nos desviando desse projeto familiar, né? E deixando essa sensibilidade nos tocar e dizer assim, olha aqui, ó, acorda. Porque nós também permitimos que nossos filhos saiam, apesar da pouca idade, com quem querem, quando querem, quanto querem, para irem em lugares incertos e não sabidos. Santo Agostinho aqui, ele vai dizer assim, então o pai perguntará, que fizeste do filho que eu coloquei sob tua guarda? Quando dependia de vós, que fosse feliz? É por isso que a gente vai trazendo esses assuntos para a gente começar a refletir, né? Ah, mas todo mundo faz isso, todo mundo sai com essa idade de 12 anos, de 11 anos, de 10 anos, todo mundo. Primeiro, nós não somos todo mundo. E o nosso filho não é todo mundo. O nosso filho é a nossa responsabilidade. Orientação e encaminhamento cabe a nós, né? Então, como é que a nossa sensibilidade está tão adormecida que nós não estamos conseguindo lidar com essas situações? E nós dizíamos antes que essa sensibilidade não é algo que adquirimos hoje, neste dia 12 de maio. Nós aprendemos com a nossa mãe. É com a nossa mãe que nós aprendemos essa sensibilidade. A mãe do hoje, a mãe do ontem, a mãe de não sei quantas vidas atrás. Esta sensibilidade, se ela está adormecida, esta capacidade de sentir, de nos emocionar, de nos comover, de nos sensibilizar com o outro, para nos dar conta que ele não está indo por um caminho recomendável, então nós estamos com a sensibilidade completamente adormecida. Mas é melhor não chamar o príncipe, como no conto de fadas. Porque na história da Bela Adormecida, ele levou 100 anos para aparecer e acordá-la. Imaginemos nós 100 anos para despertar a nossa sensibilidade. Não, é melhor não chamar o príncipe. Melhor nós refletirmos com a matéria que foi publicada ontem, fez uma semana, no caderno Sua Vida, da 0 hora da semana passada. Meu filho, não entre parênteses, bebe. Uma médica de São Paulo contribuiu para essa matéria e tem o título da coluninha dela chamada O Choque de uma Mãe. Janaína estava encarregada naquela noite de buscar a filha Mariana e a amiga Renata ao final de uma festa. Mas o telefonema da mãe de Renata por volta da 1 hora obrigou a médica a sair mais cedo de casa. Tô levando a minha filha e não sei cadê a tua. Renata nem chegou a entrar na festa. Caiu bêbada do lado de fora, depois de comprar vodka e um posto de combustíveis. Janaína partiu imediatamente para localizar Mariana, sua filha. Na frente de uma casa de eventos localizada no Jardim Europa,
um bairro importante de São Paulo, deparou com vans vendendo bebida e dezenas de adolescentes em atendimento junto a uma ambulância. Eu vendo e atendo. Tentaram detê-la, transtornada, na entrada do evento. Pediram que se acalmasse. Quando conseguiu passar, a médica levou um susto ao abrir a porta. Uma menina embriagada caiu por cima dela. O que viu a seguir a impactou profundamente. Era degradante, uma orgia. Jovens que pareciam em transe, meninos com a mão dentro das calcinhas das meninas no meio do salão. Na frente de todos, quase cenas de sexo explícito. Estavam todos alcoolizados, os olhos arregalados, vários sendo carregados para fora. Não sou careta, babaca, moralista, mas fiquei apavorada. Estamos falando de pessoas de 13, 14 anos de idade, lembra? Janaína demorou a localizar a filha, que estava um pouco alterada, fora do prumo. No dia seguinte, abalada, a mãe não conseguiu tocar no assunto, culpando-se pela demora em perceber o tipo de ambiente que a estudante começava a frequentar. Uma decisão foi tomada em seguida. Mariana estava proibida de frequentar eventos semelhantes, o que motiva frequentes confrontos entre ambas até hoje, quase um ano depois. As saídas noturnas não foram de todo suspensas. Desde então, a jovem participou de comemorações de 15 anos também marcadas por excessos. A gurizada é servida por barman, contratados pelos anfitriões, ficando à vontade para escolher quantas doses quer em cada drink. Janaína determinou que Mariana não pode consumir quantidade alguma de álcool. Não tem negociação. Sei que ela vai transgredir em algum momento, mas agora ela é muito jovem, muito imatura. Algo precisa ser feito, este é um sintoma de adoecimento cultural e social, de grandes proporções que estamos deixando passar batido. Agora vem o que arrasa. Enquanto nos ocupamos em pagar escolas privadas de alto custo, atividades extra-classe, viagens, roupas, próteses de silicone, revolta-se. Isso tudo acontece ao mesmo tempo em que a família providencia este outro arsenal de bem-estar, né? Nós trouxemos exatamente essa matéria que foi publicada no dia 4 de maio e que recebe um adendo na 0 hora de ontem, trazendo um modelo de vida de uma jovem que hoje, com 24 anos, o nome certamente está trocado para preservar a integridade da pessoa, e ela vai contar a sua história de alcoolizada, porque na sua casa, o móvel mais bonito, mais importante que tinha era o bar que a família possuía, e que hoje, depois de tanto tempo transitando pelo álcool, hoje a família não tem mais esse bar dentro de casa. Vamos acordar a nossa sensibilidade, vamos prestar atenção no nosso jovem, no nosso marido, na nossa esposa. Quando as coisas não estão bem, vamos sentir no ar, vamos sentir o ambiente, né? Vamos ligar, né, aquele sensor que precisamos ter para que esta sensibilidade se aguce. E a gente diz, fulano está precisando disso, aconteceu isso, eu vou por este caminho, como esta mãe. Não sabia o que dizer nos dias seguintes, mas traçou para si mesma um propósito que envolvia a sua filha, o seu bem maior. É Agostinho que vem nos dizer, ó espíritas, compreendeis que quando produzis um corpo, que é isso que produzimos, o espírito que nele habita vem do espaço para progredir. Ponde então todo o seu amor nessa alma para que ela possa se aproximar novamente de Deus Pai. Que Jesus nos abençoe, que a nossa sensibilidade de mãe,
que a nossa sensibilidade de pai, porque nós aprendemos com a nossa mãe, do jeito que foi, e se não foi muito boa a sensibilidade dela, tratemos de aprender hoje, porque nós estamos a caminho e temos tempo, para que a harmonia da família, a alegria da família, seja algo que esteja conosco em todos os dias da nossa vida. Muito obrigada.